Fala pessoal, eu sou Matheus Felipe, trazendo para vocês novas atualizações aí do mundo político. E pessoal, o negócio é o seguinte, dá só uma olhada nessa notícia aqui da Revista Oeste. Moraes afirma que a eleição de Trump não vai afetar sua atuação no STF. Vamos lá, o Trump ganhou as eleições lá nos Estados Unidos e a gente sabe muito bem que os Estados Unidos é o país mais poderoso do mundo e ele afeta todos os países, vai afetar principalmente do Oriente Médio, a guerra que está acontecendo na Ucrânia com a Rússia, a Palestina contra Israel, tudo isso será afetado agora por conta do Trump e o Brasil não está fora disso. Aqui no Brasil, a guerra que nós estamos tendo é a guerra da liberdade de expressão. Tá? A gente sabe que o Elon Musk ele vai ser colocado em um alto patamar no governo do Trump e o próprio Elon Musk já teve as suas brigas, suas discussões, já foi, a empresa do Elon Musk, o Twitter, né, que agora é o X, foi multada pelo Alexandre de Moraes por liberdade de expressão. Agora que o Trump ganhou, a gente acredita muito que pelo menos a inelegibilidade do Bolsonaro vai se encerrar. Só que com certeza os ministros, incluindo o Alexandre de Moraes, principalmente o Alexandre de Moraes, não vão mostrar esse recuo. Faltando 2 dias para o segundo turno, o Alexandre de Moraes permitiu que a Polícia Federal fosse até a casa do deputado federal Gustavo Gayer, tá? Quando a Polícia Federal chegou lá, eles não poderiam falar para o Gustavo Gayer porque eles estavam lá. Sabe quem foi as primeiras pessoas que souberam o que estava acontecendo, do porquê que a Polícia Federal foi na casa do Gustavo Gayer? A imprensa. Então olha só para vocês analisarem esse cenário político. Faltava 2 dias para as eleições. Ter um escândalo desse afetava quem o Gustavo Gayer estava apoiando para ganhar a prefeitura de Goiânia. Era mais importante para o Alexandre de Moraes ele soltar essa bomba para a imprensa, para que a imprensa soltasse isso o mais rápido possível, para influenciar ali nas eleições do segundo turno. Então, para Alexandre de Moraes é muito importante o quê? A aparência. E ele não vai demonstrar fraqueza de jeito nenhum. Mas o que o Moraes vai falar não vai importar, pessoal. O que vai importar para nós vai ser em 2026, tá? Com todas as atitudes. Mas vamos ler aqui a manchete para a gente entender o que está acontecendo. Moraes garantiu que a vitória de Trump não alterará sua postura em investigação que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro e o empresário Elon Musk, ambos críticos do magistrado e aliados de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, que vai assumir o cargo em janeiro de 2025. Aliados de Bolsonaro, entretanto, acreditam que a ascensão de Trump pode levar o judiciário brasileiro a rever a inelegibilidade de Bolsonaro, exatamente o que eu estou falando. Eles consideram que há um temor de prejudicar as relações com a administração Trump. É isso aqui, exatamente isso aqui, pessoal. Vocês já imaginaram se acontece dos Estados Unidos por causa de uma bobeira dessa vindo do Alexandre de Moraes? Os Estados Unidos aplicam uma ascensão aqui no Brasil em relação ao dólar. Você tem noção do que acontece na economia do Brasil por conta disso? É acabar com o Brasil, cara. Então, nessa questão, eu também acredito que ainda vai haver alguma coisa que pelo menos a inelegibilidade do Bolsonaro vai cair, tá? E aí, continuando a notícia, STF deve negar pedido de Bolsonaro para ir à posse de Trump. O STF deve negar o pedido de Bolsonaro para ir à posse de Trump no dia 20 de janeiro de 2025 nos Estados Unidos. A informação é da CNN Brasil, tá? O Supremo bloqueou o passaporte do presidente Bolsonaro por suposto envolvimento em um golpe de Estado no fim de 2022, ou seja, o 8 de janeiro, tá? O Poder Judiciário vai manter o documento de Bolsonaro bloqueado enquanto investiga o caso. Bolsonaro entregou o passaporte por determinação do ministro Alexandre de Moraes. A corte julgou necessária ação para supostamente prevenir a fuga do ex-presidente para fora do país durante as investigações da Polícia Federal. Mas é que é ridículo. O Bolsonaro sempre foi muito claro em respeito da onde ele estava, né? O Bolsonaro nunca foi esse cara de fugir. Ele não fugiu para os Estados Unidos. Quem foge dessa forma não volta, não voltaria, e não foi o que aconteceu com o Bolsonaro, ele voltou. Então, na verdade, isso aqui é ridículo, né? Isso aqui é ridículo. Moraes afirmou que o desenrolar dos fatos demonstrou a possibilidade de tentativa de evasão dos investigados. Moraes afirmou que, abro aspas, desenrolar dos fatos demonstrou a possibilidade de tentativa de evasão dos investigados, fecha aspas, tá? Depois disso, o caso vai para o Procurador-Geral da República, Paulo Gonetti. O jurista vai decidir se haverá uma denúncia contra Bolsonaro. Isso aqui pode ser notícia para outro vídeo, beleza? Então, pessoal, o que a gente pode colocar aqui, tá? Era meio óbvio que isso iria acontecer, a gente já sabe. Quando o Bolsonaro voltou dos Estados Unidos ali em 2023, ele já sabia que o passaporte dele ia ser pego, isso aí era meio óbvio, ele já sabia que isso ia acontecer. Com certeza, os ministros não vão devolver, ele não vai ter essa permissão. O Trump vai fazer alguma coisa em relação a isso? Por enquanto, a gente não dá para saber, porque a gente pode ter uma
quase certeza é que o Trump fará sim alguma coisa em relação à inelegibilidade de Bolsonaro. É muito importante a gente entender, não colocar o Trump num pedestal como se ele fosse um Deus salvador do Brasil. Isso não vai acontecer. Tudo que o Trump for fazer, ele tem sim interesses dele para os Estados Unidos. Aqui no Brasil ele vai ter os interesses deles, assim como o Elon Musk também tem, mas a gente pode ficar tranquilo porque é melhor a gente ter um país de primeiro mundo, um país com uma boa economia, um país com dólar forte, um país com liberdade de expressão, querendo ajudar o Brasil, mesmo que tenha os seus próprios interesses, isso é normal da política, tá? Do que a gente ter, por exemplo, Venezuela, Nicarágua, Coreia do Norte, Rússia, terem interesse aqui no Brasil, países ditatoriais com interesse do avanço comunista. Mais importante do que tudo é o seu comentário aqui embaixo e a sua curtida também, tá? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui!